Mivne Minimali. Projeto Reina usou essa expressão em hebraico apenas para ilustrar o tema da explanação. A expressão Mivne Minimali significa, em hebraico, estrutura mínima. Por que essa explanação recebeu esse título de estrutura mínima? Conversando brevemente com uma irmã sobre essa questão de conhecer ou não o nome verdadeiro do Deus Criador, eu disse a ela o seguinte: o ideal, o adequado, é que antes de um fiel tomar conhecimento do nome verdadeiro do Deus Eterno, primeiro ele deveria adquirir um mínimo de estrutura espiritual. E por que eu digo isso? Imagina o seguinte: você passou a conhecer o nome do Deus Eterno, tá? Aí você fica feliz com isso e sempre quando vai orar começa a invocar o nome dele. Mas aí você fica tão contente que já sabe o nome de Deus que começa a contar isso para um monte de gente. Com isso, a pessoa está prestando um grande desserviço para o reino de Deus. Porque o nome de Deus é santo e sagrado. Os filhos do mundo têm o péssimo hábito de usar nomes que consideram sagrados para nomear coisas profanas. Por exemplo, tem gente que acha que o nome verdadeiro do Deus vivo é Jeová. Aí bota esse nome no filho. Tem gente que acha que o nome do Deus vivo é El Shaddai. Aí o cara abre uma lojinha e coloca lá, Bar e Mercearia El Shaddai. Num comércio secular, onde eventualmente teremos pessoas comprando bebidas, funcionários roubando os patrões. Esse tipo de coisa é o que a Bíblia chama de dar a Deus o que é de César. Ou então alguém irá gerar um filho e colocar o nome do Deus Eterno nele. Porque as pessoas acham que fazendo isso, elas vão abençoar a pessoa. Só que isso não é abençoar a pessoa. Se a pessoa descobre o nome de Deus e coloca num ser humano, isso na verdade é uma grande afronta. Correríamos o risco de termos no futuro um homem com o nome do Deus Criador se tornando ladrão, gay, corrupto, coisas desse tipo. Por outro lado, teria uma enorme discrepância das coisas espirituais. De que adianta você chamar o Deus Pai pelo nome correto e chamar o filho de Yahushua ou Yahusha? Tem muita gente por aí que acha que o nome do Salvador é esse. As pessoas cismaram que o nome é esse, quando não é e nem nunca foi. A pessoa nem conseguiu sair das armadilhas mais básicas do conhecimento espiritual e já está querendo dar um passo gigantesco. Aí faz a oração invocando o nome correto, dizendo, porque o teu filho Yahusha, quando na verdade Yahtzvaot, Deus Eterno, não tem nenhum filho chamado Yahusha, nem Yahushua, nem Yehoshua. Hoje nós já temos conhecimento de que a pronúncia correta do nome do Salvador é Yeshu. Hoje nós temos esse conhecimento. O nome do Salvador, na pronúncia correta da época, é Yeshu. Tem judeu que diz que o nome correto de Mashiach seria Yehoshua, que é o equivalente a Josué, nos termos da língua hebraica. Sendo que o equivalente aramaico de Josué também é Yeshu, que é o nome do Salvador. Yeshu, como se fosse Y-I-S-H-U. Yeshu. E as pessoas misturaram tudo. Mas os judeus mais antigos, eles sabiam sim que a pronúncia correta do nome do Salvador é Yeshu. A pronúncia correta sempre foi Yeshu. Agora, se você não consegue nem aceitar isso, só porque se parece com o nome do orixá africano que inventaram depois, você acha que está minimamente estruturado para chamar Yahtzvaot pelo nome correto dele? E outra coisa, será que você já admite integralmente tudo que a Bíblia te ensina? Aposto que não. Quer ver uma coisa? Biblicamente falando, eu sou santo. Você já consegue se olhar no espelho e dizer, eu sou santo? Ou você é daqueles que diz, não, eu sou um mísero pecador, santo é só o Senhor. Tem muita gente que diz isso. Você é desses que fala isso? Se você supõe ser servo do Deus Eterno e se classifica como um mísero pecador, então você também ainda não entendeu nada. E não tem o mínimo de estrutura espiritual necessária para lidar com conhecimentos profundos, como é o caso do nome do Deus Eterno. Ou você também é daqueles que vê o pentecostal falando aquelas línguas enroladas e acha que Deus Eterno age daquele jeito sempre. O pentecostal ele está na feira, no mercado, na esquina, vem alguém, fala aquela coisa enrolada, tipo profetizando.
E ele acha que aquilo ali é um movimento de Deus, que Deus faz movimento assim do nada, com frases incompreensíveis. Você é desses que acredita que isso realmente é de Deus? Ou será que você é como esses evangélicos que veneram o atual Estado de Israel e aceitam de bom grado aquela estrela pagã como símbolo de Israel? Quando na verdade o símbolo do povo de Israel é a menorá, o candelabro de 7 braços. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Antes de querer dar um passo tão profundo, de conhecimentos profundos, como invocar o Deus eterno pelo próprio nome dele, a pessoa deve primeiro buscar entrar no prumo para adquirir o mínimo de estrutura espiritual o suficiente para saber lidar com conhecimento profundo. Falando assim parece estranho, mas não, lidar com conhecimento espiritual mais profundo não é fácil. Eu que o diga, nesses 27 anos de caminhada com Deus eterno. Eu não sou perfeito, mas já venci muitas etapas, ainda falta vencer outras. Vamos aprender a vencer essas etapas, mas do modo correto. A gente precisa ter um mínimo de estrutura espiritual para conseguir lidar com conhecimentos mais profundos. Senão, corre-se o risco de abraçar uma derrota como se fosse uma vitória. Tudo bem, o nome de Deus não é exclusividade minha, ele não me pertence. Mas o nome do Deus Yah é santo e sagrado. O nome dele é tão santo quanto o trono dele e a própria Torá. Não deve ser colocado nem no filho, nem no comércio, nem em cachorro, e nem se deve sair falando para todo mundo, porque as pessoas, a maioria, nem acredita mais em Deus hoje em dia. Às vezes a gente acha que vai abençoar uma pessoa trazendo conhecimento profundo de repente para ela, mas quem pensa assim também ainda está precisando se aprofundar um pouco mais na estrutura espiritual. O Projeto Reina fala isso não é por mal, mas é essencial a gente procurar se aprimorar um pouco mais nas coisas profundas do nosso Deus, para que a gente saiba lidar com o fato de conhecer o nome dele. Se você entende o que eu estou falando, então você já está nesse caminho.